Sejam todos bem-vindos a mais um Mulher Pode Tudo! Gente, hoje o assunto aqui tá importante, hein? Aliás, de conscientização, não é? É isso mesmo. Aguarda a gente Aguarda aí. Gente, o assunto de hoje é de extrema importância, porque informação... Aqui, né, Mulher Pode Tudo, a gente traz entretenimento para vocês, mas a gente também traz informação. Informação, e sem como dúvida. nós estamos, né, no Setembro Amarelo, Com o assunto certeza. é totalmente pertinente a isso. Show. Com vocês, Vanusa! Vanusa! Vanusa é psicóloga, gente, e ela vai falar um assunto assim mega importante. Exatamente. Vanusa, se apresente, fique à vontade, fala quem é você, o que você veio fazer aqui, né? E vamos começar esse bate-papo. Tá, ok. Bom, eu sou a Vanusa, sou psicóloga clínica. Eu trabalho num CAPS, né, que é um centro de atenção psicossocial para pessoas com transtornos mentais severos. Atendo também em particular. E aí, hoje eu vim aqui falar sobre o mês de Setembro Amarelo. Mas eu faço faço palestras e nós falamos da importância não só da questão do mês de setembro, mas da prevenção, né, da nossa saúde, saúde mental. Nós estamos num mundo, num momento que nós somos muito cobrados. Uhum. Então, e principalmente as mulheres, né? Assim, a mulher, ela tem aí vários papéis na vida. E aí você vai acumulando muitas funções, tem muito sofrimento psíquico. Nós estávamos falando sobre essa questão, né? Que as pessoas querem aparecer, tá bem, mas às vezes você não tá bem. Isso e aí é isso. Tô aqui para conversar com vocês, para poder, né, informar e falar que, né, tudo bem se você não está bem. Mas, tudo bem, né, se você não está bem, adorei. Mas você pode ficar bem, né? Primeiro, que bom que você está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Mulher Pode Tudo. Ela já chegou chegando. Adorei. E, nossa, e tudo a ver, né? Agora, com esse mês de setembro. Você está fazendo uma ação específica? Isso, tem ações, né? Porque o Setembro Amarelo, ele promove ações, né? Para poder estar tentando... O suicídio, ele é considerado uma epidemia hoje no mundo. Meu Deus! Tem aí uma causa de morte, principalmente entre jovens, né? De 15 a 29 anos. E aí isso tem aumentado. Então, no mundo inteiro, essas ações são feitas, né? Vários serviços colocam o amarelo como tema principal. Mas eu sempre falo, tanto é que nós não estamos de amarelo aqui, né, meninas? Verdade, tá vendo? Mas por quê? Mas isso... Nem pensamos nisso. Nádia, Cristiane. Não, mas... Olha a falha das apresentadoras. Mas eu achei perfeito nós estamos assim. Por quê? Porque esse mês também recebe muita crítica. Mas por que se fala só no mês... as pessoas só sofrem em setembro? Na verdade, é constante. É constante. Né? Então, assim, eu acho isso, né, nas palestras que eu faço, as pessoas questionam isso. Mas, vocês, né, da saúde mental, só falam sobre dando isso. Uma ênfase. Essa ênfase é importante, por quê? Porque eu tô aqui para falar sobre isso, né? Assim, pra gente conversar, para desmistificar as coisas, né? Assim, do sofrimento. Sim. Nem sempre você tá bem. Com certeza. Né? E aí você vai, essa questão do amarelo, eu não uso o amarelo nas minhas palestras, viu? Então fica... tipo outubro rosa, né? Exatamente, assim, você tem que cuidar todos os meses, você tem que falar sobre isso, né? E quanto mais você fala, quanto mais você vai, né, se questionando, de mulheres empoderadas, dizendo, olha, eu passei por um momento difícil, né? Assim, nem sempre eu acordo 100%, né? E aí você vai melhorando com o passar do tempo. E se você não tiver se você não estiver bem, você pode buscar ajuda. Você pode falar para alguém, né? Assim, olha, eu não estou bem. E aí, acho que... Então, mas deixa eu fazer um parênteses, né? Porque tem muitas pessoas que não estão bem e que não pedem ajuda. Que não percebe, às vezes. Olha, talvez que não perceba,
às vezes percebe e tem medo, tem vergonha. Pode ser também, Sabe acontece. por quê? Tem muita gente que tem vergonha de falar assim, olha, eu preciso de um psicólogo, preciso de um terapeuta. Eu acho que todo mundo precisa de psicólogo, Não, né, eu gente? acho que nasceu já tinha que ir pra terapia. Tem que ter, todo mundo precisa de um psicólogo. E é igual você falou, nos dias de hoje, mais ainda, gente. Então, eu acho que tinha que ter um tipo de ação. Você não acha, amiga? Eu acho. Uma ação, assim, para Todo mundo incentivar precisa. essas pessoas a fazer Só que esse... sabe o que eu falo? Tipo Se eu- vacina? Se eu for fazer... Vacinação, tem que ir lá vacinar. Não, você tem que ir lá e fazer um check-up na sua Dona, mente. se eu for passar com o psicólogo, eu vou deixar o psicólogo doido. Enlouquecido, Não, no seu caso, já não tem. brincadeira. Tem pessoas que não têm mais salvação. Tem pessoas que não tem jeito. Não, Mentira, todo mundo vai. tem jeito. Mas sabe o que acontece? O que você falou é isso mesmo. As pessoas têm vergonha Tem de pedir vergonha. ajuda. Sabe por quê? Porque, assim, é difícil eu chegar aqui. Imagina eu chegando aqui e falar, hoje eu não tô bem, assim, eu tô com crise de ansiedade. As pessoas se assustam, não se a assusta. doença Você fala do assim, nossa, século, né? mas eu vou passar com essa psicóloga que está me dizendo que tem crise de ansiedade. Não é verdade? Não, aí não ia rolar, né? Mas rola. Por quê? Porque, assim, as pessoas, você não é perfeito o tempo todo. Isso é fato. Não é? Senão, Você, não tem como, né, gente? Você não é perfeito. E é isso, assim, você vai falando, assim, é legal o que você falou é isso. Ah, mas o tempo todo eu tô dizendo, eu não posso dizer que eu não tô bem. Porque as pessoas vão me julgar. Eu vou dizer que eu tô sempre bem, né? E você vai mentindo para você. Né? E aí a gente está falando de mulher, no CAPS, onde eu trabalho, assim, é impressionante, assim, o que chega de pessoas acompanhando os seus familiares, mas quando é para elas darem conta do seu tratamento, elas não conseguem. não dá. É isso Mas aí. por quê? Porque eu tenho muitos afazeres. Eu tenho que cuidar do meu filho, tenho que pegar na escola, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que provar o tempo todo para as pessoas, eu tenho que postar que eu tô sempre bem. É aquele... Tá rolando um vídeo assim, que a pessoa tá lá, assim, aí posta, lá bem lindo. Aí o outro vê, posta igual. Tá tendo uma campanha sobre isso. Aliás, me Não fala... vi. Tem uma Depois campanha... compartilha Tá comigo. super em alta isso aí, todo mundo... A pessoa... tudo mentira, pra dizer que a vida de internet é uma tá. mentira. E né? A pessoa tá lá, tipo, triste e tal. Aí acho que recebe uma mensagem, aí posta lá, uma coisa bem linda. Aí a outra pessoa que tá em outro lugar vê, aí faz um post também assim... Arruma a mesa com as canetas do lado, bonitinho, tava uma zona, vai lá, arruma, tira. Então, é bem isso. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, você acha que tudo isso que está acontecendo, a parte de muita crise de ansiedade, muita gente deprimida, muita gente se matando, você acha que tem a ver com o celular, com a internet? Porque hoje em dia a galera é muito isso, né? Tem a ver com tudo, né? O Porque celular... é só cortando antes de você falar, porque eu, por exemplo, eu trabalho com rede social. Tem dia que eu meio que descarto. Eu falo, não quero saber, eu deixo carregando, sabe? isso. Esqueço, porque tem dia que a gente surta. Então, aí eu vejo que, tipo assim, tem gente que não, sabe, principalmente os consegue. adolescentes. Eu pego no pé das crianças. É. Porque é uma loucura isso, né, de celular. Você sabe, o celular tem a ver. Por quê? Porque são informações rápidas chegando o tempo todo. Eu não vamos falar sobre idade aqui, Sim, mas não, não vamos falar. né? Na época de vocês, porque eu sou bem Isso, novinha. Por favor. Ai, Na tudo bem. época, né, de alguns amigos aí, né, de algumas amigas minhas, Fiquei sabendo. fiquei sabendo que assim as pessoas tinham um trabalho. Ah, tem um trabalho de escola. O que você fazia? Minhas amigas, eu não, porque eu sou, né? Elas faziam o quê? Ia na biblioteca, tinha verdade. uma folha de almaço, gente, folha de almaço, né? Nossa. Escrevia. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Escrevia, fazia tudo. E hoje em dia, o que acontece? Não precisa de mais nada. Você confere. Se eu falo aqui um CID, né, que é um código aí de doenças, né, que se tem. Quando você fala ansiedade, depressão, é isso. É um código lá que se tem. Quais são os sintomas da ansiedade? Quais são os sintomas da depressão? Né? E você já sabe de tudo. Você não precisa vivenciar aquilo. Eu percebo, assim, eu tive uma situação assim de um caso que a pessoa estava, né, do filho adolescente e ela bloqueou o celular desse filho adolescente. Mas é interessante, assim, mas você se bloqueia também quando você dá esse castigo? Exatamente. Você sabe usar de verdade? Mas você sabe que as próprias crianças cobram, né? Exatamente. A Valentina mesmo, ela não está no estúdio agora, mas se a gente tira o celular dela, ela... E você vai ficar mexendo também? Essa aqui eu já tenho
25 anos. Mas tem uma outra coisa. O que que você... E é um questionamento, porque eu tenho uma filha de 3 anos, tá? Assim, é um questionamento. Por quê? Porque você tem que dar conta de tudo e, às vezes, assim, né? Ai, psicólogo, vou dar o celular para ela, assiste aí, eu vou ligar a TV. E, assim, porque, ao mesmo tempo, você tem que fazer as coisas. E essa é uma nova tecnologia que todo mundo tem. Né, assim, mas assim, as informações chegam muito rápido. O próprio bullying para o adolescente, é isso, para o adolescente, o próprio bullying chega muito rápido. Tudo acontece de uma forma assim, muito frenética. Nós temos que conquistar tudo. E essa geração que está vindo, desses adolescentes aí, assim, é massacrante ao mesmo tempo. Assim, tem que dar certo o tempo todo. E aí, assim, eu tenho que ter o melhor, né? Assim, qual é o... Né? Se você vai fazer um trabalho em escola, mas qual que é o seu iPhone? Né? Qual que é a marca do seu celular? Mas isso a gente sempre ensina os nossos, viu? Tipo, olha, não ligar para... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que meus pais nunca tiveram muita condição. Então, eu nunca liguei assim para a marca. A não sei assim, um tênis, porque dependendo do tênis, você tem um problema de coluna, né? Então, tem que ter um tênis bom. Mas a gente sempre fala e bate na tecla com as crianças, eles sabem disso, que não é para ficar falando de marca, sabe? Não é para ficar querendo marca, não existe isso. Então, agora que meu filho vai fazer 14 anos esse mês, ganhou um iPhone. Porque não tinha iPhone, entendeu? Então, assim, também é questão de valores. Mas a gente está numa era... Eu e o meu marido, a gente fala sobre isso. A gente tem saudade daquele tempo que a gente não viveu. Sabe aquela época, assim, dos nossos avós? Gente, porque o mundo tá tão... Ai, sei lá, o mundo tá tão vazio, tão... Superficial, né? Sabe? A gente tem saudade dessa época, assim, aquela coisa de... avós, família, aquela coisa real, sabe? Essa fase, né, não vai voltar. Não vai voltar. Essa época, cada vez pior. Não vai voltar. Mas a gente que tem essa consciência... Que a gente tem filhos, a gente tem filho praticamente igual, adolescente e criança. Valentina tem 8, João Vitor tem 14, o seu também. Eu acho que vale a pena a gente trabalhar em cima das famílias, né? Valores. Dos valores, porque ensinar o pai e a mãe, basicamente, né? Eu tive escola lá na minha cidade e eu sempre trabalhei em escola. E eu tive uma escola, saí, né, da sociedade não faz muito tempo. E, praticamente, o que eu percebia que o trabalho tinha que ser feito mais em cima dos pais. Sempre. Né? Se você é psicóloga, fala alguma coisa sobre isso. O que você acha? Qual é a sua opinião? O que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer para ajudar, agregar? Boa, sei lá. verdade. Porque, assim, eu tenho a consciência, ela tem a consciência. A gente conversa muito. A gente sabe o que a gente quer para os nossos filhos. A gente teve experiências no passado. Só que parece que hoje em dia está assim. O pai vai trabalhar, a mãe foi para outro lado, fica com babá. É loucura, Ou chega de chofer, aí daí a criança... eu faço de tudo para não... Hoje você viu, eu trouxe os dois. Eu faço de tudo para não deixar eles. Eu quero que eles estejam comigo, sabe? Mas não sei o que a gente poderia fazer para conscientizar as outras pessoas sobre isso. Que acaba afastando a família, né? Tipo, fica com a babá, fica não sei onde... E aí o pai e a mãe sempre Porque ocupados. a criança, sabe o que? Ela quer um abraço. Ela quer né? isso, ela quer estar próxima. Vamos deixar a psicóloga falar? Às vezes... A entrevista dela, Nádia, pelo amor. Não, mas vocês podem falar. Ela tá analisando nós duas. Virou uma sessão. Mas sabe o que acontece? Você fica numa... O que fazer, né? Assim, eu acho que é um questionamento quando você se torna mãe, quando você se torna pai. E assim, eu estou fazendo correto? Né? Primeiro que tem uma frase que eu falo, assim, você está fazendo o possível. Então, isso é muito importante, né? Assim, você está fazendo o possível. Mas dentro desse possível dá para melhorar? Porque, às vezes, a gente tenta comprar, a gente tenta suprir o que nós não tivemos, nós vamos tentar dar para os nossos filhos. Sim. Porque, assim, é um amor incondicional, né? É um amor que não cabe no peito. E aí, assim, o que acontece, assim? Como que eu posso dividir esse tempo? Porque, às vezes, a gente tem que colocar na balança mesmo. Eu estou trabalhando demais, né? Assim, então, assim, eu posso diminuir? De que maneira? São coisas, né? Assim, vai ter o dia lá, eu vou aprender a cozinhar, vou fazer né? Todo mundo vai para a cozinha, vai me ajudar, vamos brincar um pouco. Talvez não saia perfeito, né? Porque, assim, nós estamos hoje querendo, assim, tudo.
né? E eu vou falar por mim, assim, eu estava com uma carga horária, trabalhando 12 horas por dia. 12 Puxado, horas, né? puxado com uma filha, que é o meu maior Quantos desejo, anos? de 3 anos. Meu Deus. Bebê, né? Bebê. E aí eu estava trabalhando. Por 5 anos eu fiz, né, essa jornada dupla. E aí eu falei, não tá dando. Então, assim, é rever também os nossos valores. E não é que está errado, porque eu acho que é muito complicado você dizer para o outro, para uma mãe, né, assim, e vocês sabem disso, assim, né, assim, você está fazendo isso, não está certo. Vamos repensar? É reprogramar o cérebro, né? A gente estava falando um pouco sobre isso, assim. E, assim, o que dá para mudar? Talvez eu não consiga dar um iPhone para minha filha quando ela tiver lá a tal idade. Mas, assim, quais são as experiências, quais são os passeios, as atividades que ela vai... Que cheiro que é esse de infância, de adolescência que eles vão se lembrar? Porque nós temos as nossas lembranças, Sim. né? E aí, Opa, chegou embora. será que Obrigada. vai acontecer que eles vão estar nesse momento? Né? Assim, eles vão ter essas lembranças? Ai, obrigada. Vai ter essas lembranças. Então, assim, é repensar muitas coisas. Assim, eu quero o melhor, eu quero tudo para minha filha do melhor. Isso é, né, assim, a gente não abre mão. Mas, assim, até que ponto? Porque essa questão que você falou, assim, de ansiedade, sabe? Essa coisa, não sei, assim, tem um diagnóstico maior das crises de ansiedade, de depressão, né, de pessoas com esse transtorno. Mas talvez, assim, o quanto que eu estou me cobrando, o quanto que eu tenho que voltar para trás um pouco. Entendi. E você falando isso, e justamente por conta de ser do mês De setembro? gente, a gente acha que não vai acontecer perto da gente, mas no mês passado, eu fiquei sabendo, foi mês passado ou retrasado, uma coisa assim, eu fiquei sabendo de 2 suicídios. Eu falei, meu Deus, pessoas assim, que eu conheço e que aconteceu. Eu falei, meu Deus, assim, não é pessoas que eu tenho não sou tão próxima, sim. mas fiquei sabendo através de outra pessoa, tipo, o fulano se matou, tal, sabe assim, você fala, Choca, coisa né? que você nem imagina, você fala, meu Deus. Você não para pra Como, pensar, né? Assim, o que leva, né, o ser humano a fazer isso? A pessoa se matar, tirar a vida, tipo assim, a gente sempre fala isso, a Ná fala, nossa, o que você faz para ser animada, tal? Eu falo, gente, eu amo a minha vida, tal. E até aproveito, eu acho que eu já falei, mas lá vai a Cristiane de novo contar. A minha mãe, ela faleceu de câncer. E a minha mãe, a única coisa que ela queria na vida era viver. Sabe assim? Ela gostava muito de viver, então ela lutou muito pela vida. Então hoje, tipo, lógico, eu sempre valorizei minha vida, mas hoje mais ainda, eu tenho vários motivos para valorizar ainda mais. E aí, você entendeu? E aí tem gente que vai lá e tira a vida. Mas, Você acha que falta um pouco de Deus? O que você acha? Você como acho, psicóloga? Sobre suicídio, assim, é multifatorial. Primeira coisa, não existe assim um motivo específico. As pessoas, o que se orienta, né? Por exemplo, quando uma pessoa se suicida, você, mas foi por conta disso. Primeiro que assim, a resposta foi com ela. Então isso é uma coisa muito importante. A resposta foi com ela. É multifatorial. Então, tem várias coisas que vão... várias, né, assim, que se falam. Eu não sei se você pode falar isso, mas você acha que... Porque, lógico, que você é uma profissional. Mas você acha que envolve um pouco de religião ou não tem nada a ver? É aquela coisa, assim, envolve religião, por quê? Porque, normalmente, quando você pergunta, assim, você tem uma crença? E aí, quando a pessoa te responde, sim, eu tenho, isso pode fortalecer. Por quê? Porque na questão da religião, o suicídio, ele, né, se questiona, se fala sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, na época que nós vivemos, tá uma pessoa homossexual. Aí, para a religião, isso é um fator de risco. Por quê? Porque ela está numa sociedade, ela tem um grupo, e esse grupo não aceita também essa questão da sexualidade. Então, também. ao mesmo tempo que a religião, sim, ela é um fator protetivo, Mas, respondendo a sua pergunta, sim, entendi que você ela foi é um ótima a sua fator, resposta, né? ela é um fator protetivo. Religião é um fator protetivo. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que dizer o seguinte, fala assim, olha, mas nem sempre a religião é um fator protetivo. Tem coisa que não aceita. Dependendo disso. A mesma coisa, família é um fator protetivo? É um fator protetivo. Mas dependendo da família, isso pode não ser protetivo.
Então, assim, é importante se falar isso, né? Assim, eu acho que quando eu venho falar sobre isso, né? Quando vocês abrem esse espaço para a gente conversar, é sobre isso que a gente fala, sim, né? Assim, é que religião tem essa coisa, né? Assim, você fala, mas e aí? Porque cada um tem a sua, ou pode não ter, mas também tem essa questão. Tem os dois lados da esses moeda. dois lados da moeda, que é Entendi. complicado. Ou seja, voltamos a estaca zero, porque, afinal de contas, é o indivíduo. É um a um. Isso. Né? E tem que analisar o caso de um por um. Exatamente, assim, se fala hoje de sobreviventes, né, do pós-venção, que é as pessoas que são afetadas direta e indiretamente por conta disso. E essas pessoas que ficam, porque eu fico pensando nisso, né? Essas pessoas, assim, o familiar, os amigos, quando se questiona, quando se fala sobre isso, é muito importante. Principalmente a família, né? Deve pensar onde eu errei, o que aconteceu. Mas se eu posso te falar uma coisa, eu acho que essa fala sua foi perfeita. Sério? Assim, onde eu errei, não teve erro. Não teve erro. Não teve erro, não se culpe por isso. Né, assim, procura... Não, nunca teve assim, gente, é minha família, é isso, mas não, mas teve nesse conhecidos. sentido, não, mas as pessoas, porque é isso, porque assim, você falou de um caso da sua mãe que estava doente, que ela queria viver. Só queria viver. Mas essa outra pessoa, ela também está doente. E o transtorno mental, e não necessariamente, nem todo mundo que se mata tem um diagnóstico de transtorno mental. Isso é uma coisa muito importante de dizer, porque tem pesquisas, né, que vão falar que a maioria das pessoas tem um diagnóstico de depressão. Nem todas as pessoas que se matam têm um diagnóstico de transtorno mental, de estar em sofrimento. Existe um sofrimento psíquico, mas não um diagnóstico. Porque senão você também vai falar, aí você bloqueia a pessoa. Ela está com depressão, ela não vai se tratar. Por quê? Porque aí todo mundo já fala, olha, é um risco. Né? Então, isso é importante. Nem todas as pessoas têm esse diagnóstico, mas, ao mesmo tempo, você fala assim, mas olha, ela quis isso. Ela estava em um sofrimento. Nossa, gente, que coisa triste, né? É muito triste. E isso tem que ser falado, tem que ser divulgado, nesse sentido de buscar ajuda. Né? Como que você reconhece que uma pessoa está precisando de ajuda? É você estar próximo. Não adianta, a importância do afeto, da família, né? Da união, não é? E você estar junto, né? Você, abertamente, você fazer... é uma pergunta assim, vamos buscar ajuda, porque a família também tem vergonha. Tem muita coisa que acontece. Porque assim, você vai buscar uma ajuda. Você vai, assim, eu não, né, assim, meu filho, vou te dar um exemplo. Vou falar de filho, porque filho mexe com a gente, né? Filho, né? Falou em filho. Olha, você vai buscar ajuda. Você quer falar que teu filho não está bem para o outro? Fala assim, meu filho tentou se matar. Não, coisa horrível. É isso. Não e aí, falar, você não vai falar. Mas, assim, o que você vai fazer? Se tem uma tentativa, e toda tentativa tem que ter uma atenção. Toda tentativa, você tem que buscar, sim, ajuda, um psicólogo, você tem que olhar, você tem que falar sobre isso. O que aconteceu? Sim, com certeza. Não existe nada para chamar atenção. Existe assim, eu estou aqui e estou com você. O que nós vamos buscar junto ajuda. até o final, mais ou menos isso. Vamos procurar ajuda? Não, mas já passou, eu não quero expor ele. Não, vamos procurar ajuda sim. Isso é importante. Você está falando de algo que E outra coisa, às vezes você chega para buscar ajuda, tem o preconceito. Mas estava querendo se matar, então, né, vou deixar. Que absurdo, né? Não, tem muito disso. Porque imagina, você está com uma pessoa que sofreu um acidente e tem uma pessoa que, né, tentou se matar. Você sabe que isso aconteceu. Teve uma vez que o meu marido, né, passou mal e a gente foi pro hospital na madrugada. E aí, o que acontece? Tinha um rapaz internado assim do lado, super novinho, tinha tomado um monte de remédio. Sabe o que ele fez? Pegou uma moto e saiu lá na rodovia tentando se matar. Gente, que loucura. Acho que ele devia ter uns 19, um rapaz super novinho. Eu falei, meu Deus. Aí a mãe dele chorando do lado. Eu falei, o que aconteceu? Ele caiu, estava lá. Ele tentou se matar, não foi a primeira vez.
meu, doeu assim em mim, sabe? Eu falei, meu, imagina ela, o que ela tá sentindo, né? Dei uma força pra ela e tudo, mas assim, olha que situação. Ela falou que não era a primeira vez. Nós falamos, assim, quem trabalha com isso diretamente, que, por exemplo, os métodos nós não falamos como. Assim, né? De que maneira que foi, como foi, até para não incentivar outras pessoas a fazerem isso. Mas há essa questão, às vezes, as pessoas vai tentando... Legal ela falar isso, que às vezes a gente fala sem perceber, né? Eu acabei de falar. Você acabou de falar. Boa, verdade, não, tem a ver. Eu acho que isso é importante. Verdade. É falar, nunca pensei porque por esse lado. tem coisas que não se fala, mas as pessoas também não sabem. As pessoas não sabem, assim, mas como que eu tenho que me comportar? Né? Assim, aconteceu alguma coisa, como que eu tenho que... O que que eu tenho que fazer? É isso, assim, eu tô aqui... E vamos buscar ajuda, né? E às vezes, assim, eu fiz uma palestra, acho que na semana passada, é isso, né? Assim, às vezes você está desmotivada, você está desesperada, você está, assim, com desesperança da vida, né? Que são os Ds aí que vão acontecendo. Mas, assim, em algum momento da vida, as pessoas passam por isso. E qual que é o risco, né? Aí o risco... Você acha que todo mundo passa por isso uma vez na vida, querer se matar? Não, desespero. Você tá. tá numa situação que você fala, o que que eu vou fazer agora? Tá. Né? Assim, nessa situação, um desespero, assim, você fala assim, o que que eu faço agora? Eu não vejo saída. E aí, assim, de que maneira que eu vou buscar ajuda? De que maneira que eu saio disso? Porque é desesperador, né? Assim, e para mim, o que é, né? O que é esse momento difícil, de repente, se eu falo aqui para vocês, não, isso é tranquilo, foi tranquilo para mim, mas nem sempre. A mulher, por exemplo, quando é mãe, você imagina que vai ser flores, né? A criança, você vai para a criança, sai com a criança da maternidade. E aí, assim, olha, aquela coisa bonitinha, assim, gente, aí eu falo, meu Deus do céu, eu tô desesperada. E eu fui mãe na pandemia, né? Assim, nossa, e aí, assim... Você fala assim, não, a minha expectativa não era essa. Não é. E você fica desesperada, assim, tudo que você imaginava, às vezes não acontece assim. Mas, assim, o que as pessoas esperam? Quando eu falo, as pessoas esperam que, olha, seja maravilhoso, que eu vou amamentar, que eu vou fazer isso... E não acontece, você é privada de sono. A pessoa não sabe que vai machucar o peito. É isso, você é privada do sono, assim, Seu sono jamais será o mesmo. Mas você sabe que quando eu engravidei da Elisinha, várias pessoas vieram e falavam pra mim, aproveita pra descansar agora. E assim, foi, só que eu já tinha tido o meu menino, né? Eu falei, gente, se tudo que eu passei com o meu filho, eu tô aqui ainda e tô aqui firme e forte, pode vir o que for. Não, mas eu acho que o segundo filho a gente fica mais calejada. Eu acho que o primeiro filho que o primeiro me avisava, o primeiro a gente se perde. Mas igual eu, né? Eu não tinha minha mãe e tal, eu tive minha sogra para dar o suporte. Mas, querendo ou não, a gente que é mãe de primeira viagem é diferente. Mas o segundo filho, eu falo, gente, quando você tem o terceiro, se eu tivesse o terceiro, de boa. Porque, tipo assim, você já ficou calejada. Já tem todo Porque é uma expectativa muito grande, né? De ser mãe. Não. Acho que é a melhor coisa na vida da mulher. Mas aí você vai falando os conselhos, né? As orientações. Mas olha, você tem que fazer desse jeito. Mas tem que ser desse jeito. Não sei o quê. Tá aí você vai se cobrando. Não, tá errado. Então, e às vezes, até nesse momento que é tão maravilhoso, aí você fala assim, gente... Não está sendo maravilhoso. E alguns momentos da vida. Mas por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, no melhor momento da vida, as pessoas não estão bem. E você não está bem porque, alguma coisa pode ser uma questão, né, de depressão, pode ser uma questão hormonal, mas pode ser uma outra questão. E você precisa ter pessoas próximas, pessoas que não vão te julgar, pessoas que não vão falar assim, sabe aquela coisa? Eu acho que assim, o ponto-chave, se eu posso te falar uma coisa assim na vida, a sua vida é maravilhosa, você não pode fazer isso. Poxa, mas imagina, a pessoa está destruída por dentro. E aí você fala assim, você chega nela e compara. Olha, tal pessoa não está bem. Olha, pego esse exemplo, mas, gente... Eu dou um exemplo, eu faço isso assim nas palestras, que
Você quebrou a perna. Você consegue vir trabalhar, fazer o que vocês estão fazendo aqui com a perna quebrada? Até dá, né? Com a perna quebrada. Dá? Acho que dá. Você dá vem não. com dor e eu tudo? não. Quebrou a perna. Quebrou a perna. Não, se for um... Se se for tiver um pé, acho que engessado, dá. Não, não, mas no direitinho. dia, Não, na eu fratura, sem ter socorro. Ah, não. Você aí consegue? no meu caso, Não. como que alguém ia ter que me trazer. Como eu ia dirigir? Mas então, mais triste, angustiada, estressada, com ansiedade, você consegue vir e colocar assim, tá tudo bem? Não. Não, acho que não. Se alguém chegar feliz do meu lado, eu mando para aquele lugar. Bom dia, só se for pra Bom você. dia. Como assim, bom dia? Então, mas a gente consegue disfarçar. Uma perna quebrada, eu não conseguiria vir aqui, porque estaria, né, com exposta, ainda mais fratura exposta. Mas eu consigo, mesmo se eu não estiver bem nesse momento, se eu não estiver bem, eu consigo vir aqui e falar. Alguém te traz. É sei isso, lá. assim, mas as pessoas vão fazendo isso, né? As pessoas não vão se cuidando, não vão... E aí, não dá. Chega um momento vai que... se tornando natural da pessoa. E o ser humano, ele tá perdendo uma habilidade fundamental, que é de conversar, de ter empatia com o outro. Verdade. Muita coisa, né? Cibernética. Exatamente. Você tá perdendo essa habilidade. A gente tem que estimular os nossos jovens a usar a internet para a parte boa, né? Sim, da informação sim. mesmo, né? Mas a gente tem que incentivar, continuar a leitura, né? Sim, tudo. Então, Não, também, lógico. Sim, muito importante. Agora me fala uma coisa, uma curiosidade. Você já teve algum paciente que você percebeu que a pessoa estava a ponto de se matar mesmo? Sim. É porque, assim, eu trabalho no CAPS, né? Não, e aí... lógico, você não vai contar a história. Não, mas mas assim, as trabalho no pessoas... as pessoas já chegam num sofrimento muito grande. Chegam em crise. E Eu aí não consigo nem imaginar. eles já chegam e eles falam. que você já vê que... Eles já falam, assim, e toda fala não dá para você desconsiderar. Né, assim, mas chega muito. Não tem como se falar, isso aí ele está viajando agora. Esquece, não existe não, isso. assim, você tem e nós temos que ter um cuidado, né, assim, e que toda fala tem um sofrimento por trás, né? Então, grande parte, né, mas assim, no consultório também chega pessoas, né, tem pessoas com esse sofrimento e aí você tem que ficar alerta. Por quê? Porque é um risco. Que, na verdade, o psicólogo tem que ser muito humano, né? Tem que ser uma pessoa muito... Eu acho que o psicólogo... A gente querendo analisar. Vamos analisar o psicólogo. Eu acho que o psicólogo... Não, mas tem que ser uma pessoa muito humana. Eu acho que o psicólogo ele tem que ser sangue frio. Será? Porque ele tem que pensar muito rápido. Eu não sei, é uma forma que eu vejo, assim. Porque diante de uma situação, de repente chega um paciente lá no CAPS. Meu Deus. Entendeu? E daí ela tem que pensar rápido o que vai fazer, pensar no que vai falar. Porque qualquer coisa que você possa falar, você pode destruir a pessoa, terminar de destruir a pessoa. Então tem que ter um pouco de frieza ali, né? Eu acho que você tem muitos momentos que a gente tem que avaliar. Assim, o CAPS é um serviço bem pesado, bem pesado mesmo. Mas o atendimento é pesado, mas eu acho que você tem que... É isso, assim, você tem que escutar, você tem que dar espaço para ele falar, né? Você tem que estar aberto. E, de uma certa forma, tá bem, né? Porque você não consegue escutar o outro se você não tiver... É isso que eu ia perguntar. Você tem, tipo, uma lavagem aí cerebral, o que você faz? Você faz passa por uma terapia também, porque não é possível. Porque eu acho que psicólogo também deve precisar, porque não precisa. a energia que você deve absorver... Psicólogo precisa de psiquiatra. Olha lá. Não, precisa Porque a energia de terapia, é pesada. precisa de terapia, precisa de supervisão também para os casos, né? Nós, nós temos reunião semanal também no serviço, então assim é bem importante, sabe, fazer isso e precisa mesmo, e todo mundo precisa de terapia, né? Todo mundo isso. E eu vou falar, e terapias divulga. alternativas também. Terapias Sim, alternativas também, boa. né? Isso é importante. Você sabe que eu tenho um cunhado que é psicólogo, já te falei. Já, eu conversei com ele, Conversou? inclusive. Então, gente, nosso tempo tá tão gostoso o papo Então, com isso que eu ela, ia falar. tá rendendo, mas o tempo tá acabando. Que infelizmente, pena. de verdade. Nossa, que mas foi pena. ótimo, gente. Mas ainda já mais passou agora. rápido. Você viu? Tava super nervosa, gente. Nossa, nervosa? fluiu tão bem. Mas você vê, um assunto super importante. eu acho. E assim, foi tão gostoso, né? Ela foi falando, a gente perguntando. Sabe o que a gente pode fazer? Curtido. Vamos marcar com ela um cafezinho lá no Cartola? Boa, no Café Cartola. Café Cartola. Vamos lá. Você conhece o Plaza Shop Carapicuíba?
Conheço. Então, tem o Café Cartola, que é maravilhoso. A gente podia combinar, legal. vamos lá tomar um cafezinho, Vamos lá tomar um pão café de queijo. fresquinho, a gente Ai, bate um vamos papo, vai ser sim. muito legal. Ótimo. E aí, aproveitando, falando do Café Cartola, a gente vai falar também da John Sports. Sports, que é em frente ao Café Cartola. Inclusive, agora a gente está rolando promoção, muita coisa com 30% de desconto. É uma loja de roupa e artigos esportivos. Então, tem muita coisa bacana, vale a pena conhecer. É isso mesmo. E vamos falar dos nossos looks gente, maravilhosos. demais, né? A loja Você Garimpo. gostou, Vanusa, do nosso Adorei, adorei. Uma loja lá de Biúna, que a gente adora, Garimpo da Moda. Isso. Nossa, sabe, é super Eu vou ficar em pé só pra você ver Fica. a saia. Olha essa saia. Ó, olha que linda. Não, olha que linda. Eu Adorei a combinação que tecido você é fez. esse, Nobu. linda? Nobu, tecido. O vestido Nobu, que eu gente. tô é mais fresquinho. Vou ficar também pra vocês Ah, verem. é, eu A ia Nádia falar pra levantou, ficar ela levantada. levantou. É um tecidinho mais leve, É mais leve, assim. nossa, pro verão, ou ainda mais hoje, que tá calor. Gente, e combina com tudo. Perfeito, Em eu várias adorei. ocasiões. Nossa, adorei. A loja Garimpo fica na rua 15 de novembro, na cidade de Biúna, tá bom, gente? Vale a pena conhecer. Com certeza. É isso. Ai, Vanusa, legal. obrigada, meu Ah, ela amor. tem que falar Obrigada as redes mesmo. dela. Ah, é. Assim, ela tem vários números de telefones, Isso. né? Eu vou Explica. Olha pra essa câmera aqui e Ah, essa tá. aqui, ó. Essa aqui. Essa. Isso. Tá, eu vou deixar, eu acho que na descrição, o meu contato de Boa. telefone e o meu Insta, que eu acho que é Se melhor, quiser né? até falar Pode ser. o número aí no ar, Acho é que legal. não, o Pode. Instagram dela. O Instagram? Isso, o meu Instagram é Van Soares, com I, @Van Soares. Boa. Tá E é bom? Soares, com I. Isso, porque... E você tem um tempinho a mais aí pra atender a galera. É. Eu Isso. vi que ela é super ocupada, né, gente? Eu trabalho no CAPS 6 horas e aí eu tô com Os particulares. com atendimento particular, agora online e presencial. Gente, eu achei ela ótima, aquela pessoa calma, sabe? Gostoso, muito legal. Ai. Parabéns pelo trabalho incrível. Eu continue. falo que eu não levaria jeito pra ser psicóloga, dá pra perceber. Sim, dá. Isso a gente percebeu, né? Mas, a Nádia. Gente, eu adoro essa minha amiga. Fala da Nádia, isso aí. O quê? Então, Tá. mas não, eu falo que ser psicóloga realmente é um dom, né? Parabéns pela profissão, que eu acho linda. obrigada. E parabéns aí pelo trabalho que você tem feito, essa campanha aí também, né? Eu desejo muita luz pra você. Também. Ai, Porque obrigada. precisa, Não é né? fácil. Não é fácil segurar toda essa energia, né? Essa carga aí. Mas parabéns, continue, porque a gente precisa de gente assim. Ai, obrigada. Parabéns. Vocês são maravilhosos. Adorei a energia de Ai, que vocês. bom! Vocês têm uma energia boa. Que bom! Mas agradecer mesmo esse espaço e todo espaço que é para falar de saúde mental, né? Para falar que, né, as pessoas precisam buscar ajuda, independente de Sim. que maneira, mas isso é importante, né? Super, E nem nossa. sempre, assim, você, né, nem sempre você tá bem, mas é bacana, que você consegue ficar, você consegue buscar um auxílio. Com certeza. Obrigada. Isso aí, obrigada. Super beijo, Vanusa. viu? Tá bom, obrigada. Quem sabe, né? Até a próxima, Até né? a Quem próxima. sabe até a próxima. Gente, espero que vocês tenham gostado. Beijos. Curte, comenta, compartilha. Escreve aí o que vocês acharam. Sem moderação. E, ó, compartilha, porque, ó, super importante. Essa conversa aqui foi super importante. Então, quem puder compartilhar, compartilha. É isso aí, gente. Tá bom? Beijos. Beijo, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.